E aí, gente, era Science aqui. No episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre índices, especificamente empresas dentro desses índices. A gente vai ficar na Nikkei, no Japão. Eu gosto muito do Japão como país. Leio bastante mangá e manhwa. Então eu creio que... Ah, uma coisa importante, tem um curso no Coursera sobre negócios no Japão. Eu vi algumas coisas interessantes ali. Fiz alguns anos atrás. Aquele tipo de curso que eu fiz na época que eu nunca pensei que teria uma utilidade, né? Mas no fim teve. Porque tem várias questões lá de forma de trabalho que são diferentes. Tem que entender isso também. Questões culturais da forma de trabalho lá. Tem algumas notícias com relação ao Japão. E os principais. As principais ações. Algumas dessas empresas são bem conhecidas. Mitsubishi. Tem o Banco Mitsubishi, por exemplo, no Brasil. Eu lembro que na Paulista, né? Uma vez eu fui ter currículo lá nesse banco. E tem o SoftBank, Nippon Telegraph, a Nissan, que não dispensa apresentações, né? Eu obviamente gostaria de investir numa empresa de carros como essa. E a Tokyo Electric Power, né? Eu vou começar com o Mitsubishi Bank. Na verdade, vamos com o SoftBank primeiro. Eu vou focar em bancos porque eles dão um panorama financeiro mais detalhado. Então, aqui a gente tem o histórico dele. Naturalmente, vou pegar aqui o máximo. Eu acho que vou ter que deixar assim. Só que não tá me mostrando anteriormente o que eu quero, né? Mas deixar como um dia. E é assim. Bom, o market cap dele é de 9,6 trilhões, mais do que a gente viu anteriormente em outros bancos. Ações em si, 47 bi. O faturamento, bem alto, 6,3 trilhões. O líquido, 508. Earnings per share, 2,76. Dividendo, bem alto, né? 24,5%. Não sei qual é a periodicidade dele. A margem alta, 48,3%. Lembrando que esses bancos no Japão, eles têm uma taxa de juros muito baixa, né? Cerca de 0,25%, né? E gera uma possibilidade de empréstimos para ele. Ele pega empréstimo, ele dá empréstimo com mais facilidade, né? Ele pega empréstimo do Banco Central com mais facilidade. Price per book vale 3,6. Faz isso também me lembra que eu tenho que ver um documentário sobre o Banco Central no Japão, que eu vi que tinha 2 horas de duração. Beta de 0,14, que é bem baixo, se bem que nem inútil. E algumas questões aqui, gráficos. Bom, não conheço sobre SoftBank, já ouvi falar. Obviamente nunca usei, nunca fui pro Japão. Vamos ver sobre como funciona esse banco. Então a gente vai direto pro Financial Report deles. Então, é o mesmo foco de antes. Apenas ver como a empresa funciona, qual o seu modus operandi. Então, Financial Report. Então, só não pode estar em japonês, né? Não, vocês me quebram. Vai ser um erro, né? Porque como alguém por exemplo, dos Estados Unidos vai investir em alguém que não tem em, em português. Vou pegar PDF. Eu creio que deve ter aqui, ó. Financial Report 2024. Creio que deve estar em português. Quer dizer, em inglês, pelo menos. Vamos lá. É um banco muito conhecido. Ok, já tá aqui bem na frente de cara. O tanto de cash equivalents, que é equivalente de dinheiro. E que aqui seja em trilhões, né? Quase 7. Derivados de ativos financeiros. 249 bi, provavelmente. Inventório, 163 bi. A gente tá falando de uma empresa que tem bilionária, né? Gestão de propriedade de plantas, 1,78 tri. Assets intangíveis, 2,2 tri. Milhões, né?
Creio que é isso, né? É milhões de yuan. É, eu creio que é isso aí mesmo. Eu. Às vezes é difícil, às vezes eu confundo esse negócio. O market cap deles é de 90,6 trilhões. Futuramente 6,3 trilhões. Então, creio que é isso aí, né? Total de ativos, 43 trilhões. Bastante coisa. Parece. Aqui é o equity com passivos. Então, ali em cima são os ativos. Então, aqui são débito com relação a juros. É de 5 trilhões para cima. Tô vendo de 2023. Aqui tá projetando para 2024. Depósitos. Passivos derivados financeiros. Taxas a pagar sobre faturamento. Não sei se é o líquido. 367 bilhões. Geral total de passivo 10 bi. De ativos foi 43 tri e de passivos 10 bi. Com questões também associadas a pagamentos periódicos também, né? Passivos não correntes, né? Total é 73 trilhões. Então se pega tudo isso junto, né? Aí tem questões de terceiros, todas as questões de juros, é a mesma coisa. E no caso de equity, ações que ela possui, é um banco de investimentos também. Ele tem 238 bilhões em ações. Surplus de capital é o que sobra. Ganhos que eles reteram. Com relação a. Aqui na verdade. É do. Eu falei errado. Aqui a ação é dos que tem equity aqui no banco. E os que eles reteram de ganhos. Com relação ao investido, né? 2 trilhões. E o total de passivo com equity é o 43 trilhões, né? Se a gente voltar aqui, o return on equity dele é 21%, que é relativamente alto. Então, dados bem fortes. A questão de gráfico, nos últimos anos, dá pra ver um crescimento, né? Esse valor por ação é bem baixo, comparado aos bancos que eu já vi, mas não importa tanto. Então, de 2020 para 2024 teve sim um crescimento em relação às ações em si. Então, isso é estável. Vendas líquidas com o custo das vendas. Tem um lucro bruto de 3 trilhões ali. 2023. Tá falando de março de 2023. Aqui vai ter custo de financiamento, vendas, perda em equity. Várias questões aqui. No caso, o líquido aqui, 78. Não, quase 690 bilhões. É tudo em bi-tri que é falado aqui, né? Earnings per share, várias. Aqui, ó, cash flows. Hedge, 72 bilhões. Total aqui, comprehensive income. Isso aqui eu não sei o que é. Tem que ver aqui, vamos ver se. O que é esse comprehensive income? A soma do faturamento líquido e outros itens que podem passar pelo estatuto financeiro e não ser só para passar outras questões com relação ao faturamento, beleza? É um termo que eu não sabia o que era, não. Dividendos em dinheiro, distribuição para os pessoas que têm equity na empresa, subsidiárias, juros com relação a subsidiárias, várias questões aqui. Dá pra ver que é bem direto, tem 144 páginas, mas é bem direto com relação a vários temas aqui. Eu vou ir pra baixo, só para os pontos importantes aqui sobre cash flows, por exemplo. Uma coisa importante com relação a débito com juros e pagamentos. Todas essas coisas são bem importantes. Dinheiro de dividendos pagos, 70 bilhões. Então, eles pagam bastante dividendos, pelo que eu vi, né?
Então, só que é um banco, né? E bancos têm muitos problemas. Com a crise de 2008 e outros que bancos têm... Você vê que tem bancos que têm vários problemas de... Cara, todo banco, a gente vai ver nas aulas sobre sistemas bancários, né? Ele literalmente é um sistema de expansão de crédito. Você tem reservas fracionárias. Esse banco tem reservas fracionárias. Então, ele não tem todo o dinheiro guardado no banco em si, mas ele está em crédito, em diversos ativos fora do país, coisa do tipo também. Então, o banco ele está os bancos do mundo eles sempre estão em contínua falência. Eles podem falir a qualquer momento caso as pessoas simplesmente decidem ir pegar o dinheiro que tem lá dentro. Então, é um problema, pra minha opinião. É a visão de Rothbard, que isso é abominável, né? Do Jesus Huerta Soto também. Eu creio que. Eu tô mostrando o banco aqui, mas não necessariamente só por causa disso são investimentos. Não tenham problemas. Mas, obviamente, esse banco aqui é um banco muito bem feito. O reporte deles é muito detalhado, né? Pelo que a gente vê. Tem sobre inventório, questões sobre planta e propriedade. Não é que nem os outros que fica mostrando coisas supérfluas, né? Olha o quanto que a gente investiu em questões climáticas. Aqui, ó, subsidiárias, que aqui é uma coisa importante. São empresas associadas da Delaware, Starfish, Hyatt Corporation. Aquisições, né? Hold Corporation, Y Corporation, PayPay Corporation. Tudo aqui é importante saber quais empresas foram adquiridas por eles, né? Também é uma forma de investimento muito importante que cresce seus ativos, né? Então tem muita coisa aqui. Não faz sentido a gente ver tudo. Então basicamente é isso. Ok. Vamos ver aqui esse Consolidated Financial Report. Aqui não tem nada interessante. Queria imagens, né? Não tem tantas imagens aqui, né? Nesses dados deles. Vamos pro site. Eu nunca usei esse aplicativo desse daqui, não sei como funciona. Eu creio que esse é o site do SoftBank, certo? Pra ver aqui questão mobile. Apple 6. 16, nem sabia que ia só o iPhone 16. Não uso iPhone. Aqui, ó. A apresentação. A 38ª dos acionistas. Daqui interessante aqui em setor de energia. O site não é muito bem feito, não. Sendo sincero. Os caras tem um market cap de trilhões e tem o site tão mal feito. Sei lá. Até saiu o que eu queria aqui. Que era a palestra para os acionistas. Aqui. Eu queria que esse é o site mesmo, né? Aqui, ó. Talvez a apresentação aqui seja um pouco mais clara. The notice of convocation. Bom, eu não sei japonês, mas parece que eles estão traduzindo. Então, um problema seria melhor fácil estudar em inglês. Acho que o maior dos investidores são inglês, mas não sei. Vamos ver esse notice aqui. Ó, Business Strategy, Briefing e Notice. Aqui já é que já é mais estilo executivo, né? Que faz de uma forma mais simples, pelo que parece. Vai falar sobre várias coisas de uma forma mais simples. Esse daqui já parece um pouco mais interessante pra mim. Porque, ok, eles fizeram um reporte muito interessante, muito detalhado. Mas a questão é que você também quer ver coisas que sejam mais fáceis de digerir, né?
Obviamente, no conceito de Value Invest, normalmente você investe no máximo em 10, 20 empresas, né, ou 30. Mas 30 já é muito já. Mas a questão é que você tem que ter realmente informações importantes como essas, de uma forma simples, mastigável. Que, por exemplo, sobre faturamento de operações, com relação a operações, estão em IA. Para sistemas bancários, para mim, não é tão útil no momento. IA generativa. Para financeira não é tão interessante. Falando bastante de investimento em IA. Não acho que seja tão interessante nesse contexto. Retorno dos shareholders total. Os caras que investiram na empresa. Os trends no preço das ações com relação a competidores, né? A questão é quais competidores, né? Foco em retornos de médio e longo termo para. O que é bom, porque o investidor às vezes não quer só retorno de longo termo, ele quer dividendos, quer coisa do tipo, né? Médio prazo. Tem a ver com discount utility aí na questão da economia comportamental. Mas, cara, é bem feito isso aqui. Não é tão ruim, não. Aqui falando sobre as generativas, aqui é inútil para banco. No geral, não é tão útil assim, não vai fazer o banco ser mais bem sucedido, não. Eu falo como alguém que, obviamente, curte inteligência artificial, né? Tem até um curso no canal só sobre inteligência artificial. Acho que é 27 aulas. Eu gosto do tema, né? Mas acho que pra finanças do jeito que eles estão apresentando ali não me convence. Mas, cara, é muito bom. E tem os reportes de outros anos, né? Você pode ver. Deve ter as palestras também. Se bem que parece ser bem chatas e bem japonês ainda, né? Então, é um problema, na verdade. Eu creio que deveria ser em inglês também. E pra alguém ficar ouvindo a tradução é meio chato, né? Mas ok. Só um adendo. Esse foi um banco. Vamos agora pra a Nissan. Chega de banco, que esse banco já tá me dando. Não que eu não curta bancos, né? Mas uma hora que fica chato. É o mesmo setor. Então, Nissan, sim, extremamente conhecido, dispensa apresentações. Parece que na crise de 2008 ela foi bem abatida. Bem no início. As ações delas estavam bem altas, né? 1.300. É que também Cara, questão de capital de giro e coisa do tipo. Em tomar empréstimos. A crise de 2008 deu muitos problemas, né? E você vê a própria Nikkei como um todo. Ela teve uma grande queda em 2008. Então. Opa, eu tô na Nikkei? Pode estar na Nikkei. Então, se teve uma crise que pegou muito o Japão, forte. Principalmente empresas de carros que precisam de dinheiro continuamente, né? Então, de crédito, né? E aí você tem aqui também, 2017, teve uma queda muito brusca. Então imagina pra quem comprou as ações em 1.100 aqui, e desceu até 400, né? Assim, como eu disse, o gráfico, ele não é a coisa mais relevante, mas só de olhar aqui mais ou menos você já consegue ter uma noção do que aconteceu, né? Bom, retorno na S de 0,9%, EBITDA 622 bilhões, antes de taxas, depreciação, amortização e coisa do tipo. Market cap 1,6 trilhões, uma empresa grande. Faturamento 12,6 trilhões, coisa pra caramba. Tem que ver a margem. É baixa, né? Comparado aos setores. Aquele banco tava com margem de 40%, né? O SoftBank tá com margem pra cacete, né? E aqui a margem é 14,5%, que é uma margem, eu creio que... Eu não conheço muitas margens de empresas automotivas de longo prazo, de longa data. Eu creio que é uma boa. Aqui a gente tem diversas notícias com relação
Essas empresas, eu não conheço o setor automobilístico japonês, né? Então, não sei quase nada sobre a Nissan. A não ser que eu jogava Need for Speed e Midnight Club, né? Mas, vamos ver aqui. Nissan Motors Financial. Eu gosto da empresa, assim, por questão de ser da hora, assim. Mas eu não sei exatamente qual é a dela, né? É um setor, como a gente viu anteriormente, em questão de cash flows, não é. Cash flow não é tão importante. Nesse caso, obviamente, o EBITDA também não vai ser importante. Vamos ver isso daqui, né? São algumas imagens que não tem nada demais. Aqui, ó, 20% de aumento no faturamento líquido, lucro operacional. Enfim. Resultados de volume ao longo dos anos. Aqui tá falando questão da varejo na China, no Japão, América do Norte. Então, o foco deles é na China e Japão, obviamente. Na Europa. Tem isso no Brasil também. Que volumes de vendas. Produção também, né? China, obviamente. Com relação ao Japão, mais de 6,5%. Carros elétricos, né? Que é um investimento interessante. Eu creio que é uma mudança muito boa em relação ao mercado de carros. É bom que isso daqui é bem simples, né? Dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, né? Ações de crescimento, coisas do tipo. Aqui tem tudo muito claro, né? Free cash flow, que a gente já viu anteriormente a equação. Dinheiro líquido. Enfim. E aqui os principais, né? Relação 2023 no quarto semestre. Faturamento líquido em bilhões, né? Então, aqui no caso vai dar 3 trilhões. De lucro, 90 bi. A questão operativa, de operações. Lucro antes dos impostos, né? Sem contar com depreciação e amortização, provavelmente. 157 bi. E líquido foi gerado. Questão de paridade com ien, do dólar com ien, do euro com ien, também ajustando para isso, né? Deu aí 111 bilhões. Então, aqui mudanças ao longo dos anos, coisas do tipo, né? Interessante. Gosto da Nissan, acho da hora dos carros. Eu teria um Nissan, com certeza. É um carro bonito e tal. Mas eu não sei exatamente. Seria um bom investimento. Se a gente, por exemplo, querer noção de. No último ano, né? Eu vou ajustar. Acho que é melhor assim mesmo. Tem oportunidades aí, mas eu creio que o ponto é o dividendo, né? Nesse caso aqui, que você provavelmente não vai querer algo sustenível no sentido de apenas venda, né? Você quer deixar ali. O objetivo de Vale Invest é você ter o dinheiro ali investido por muito tempo. Uma empresa que vai crescer. Então, e aos dividendos, 4,4% é decente. Então, tem que ver quando é pagar. Isso daí é pagado e tal. Profit, lucro bruto, né? É meio que baixo, né? Esse setor. Então, o lucro bruto de certos setores é mais ou menos isso. Então, vamos comparar com outros setores automotivos. E fazer uma pesquisa de mercado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu gosto da Nissan. Então, por exemplo, eu faria Japanese. Acho que melhor. Não, Japanese Market Map. É o mesmo estilo de antes. E aí, vamos ver aqui esse primeiro. Na verdade, aqui é o Market Scanner da Nikkei, né?
Aqui é as principais empresas da Nikkei. Isso aqui também é interessante. Só que é interessante você fazer isso só do mercado automobilístico. Mas aqui eu acho que a gente já consegue já. Vamos ver. Ó, a Toyota Motor Corporation tem bastante. Liderando aqui. No setor de consumo, né? Nintendo. Empresa que também eu investiria. Denso Corporation. Subaru. É de carro também, pelo que eu sei. Acho que industrial aqui. IDEC Corporation, acho que a principal aqui é a Toyota, né? É, aqui outra empresa no mesmo setor, Izuki Motors. Nissan tá aqui, ó. Lá tem sim uma parte do mercado. Então, a Honda também é uma empresa conhecida. Tem várias empresas no setor. Suzuki também, obviamente, é conhecida. E muitas exportações também, né? Com relação a essa empresa. Então, e a Toyota, por exemplo, tem muitas outras empresas, muitas subsidiárias de vários setores. Então, é uma coisa que deve ser considerada. Então, isso daqui já nos ajudou bastante, mas eu creio que teria que fazer uma análise maior. Por exemplo, com relação a Nissan, qual que seria melhor? Uns 10 mil de capital, Toyota, Suzuki, Nissan ou Honda? Não pode investir em todas. Então, qual que é a melhor dessas? Questão de competitividade. Creio que esse é o ponto principal. Vamos ver se tem outro aqui do Japão. Acho que não. Ó, TTFs no Japão, acho que mas Surprise ações no Japão, né? É um tipo de stock screener, né? Você quer saber quais são os principais assets nesse contexto. Aqui no setor automotivo, a Toyota está em primeiro. Banco a Mitsubishi. Mais que o SoftBank. Sony Group, que é muito forte, da PlayStation 5 da vida. Nintendo aqui nos jogos, também forte. Enfim, SoftBank tá aqui. Então tudo isso tem que ser relevante, mas aqui no caso o foco seria em empresas específicas no setor automobilístico. Então, no caso, esse é o caso da Nikkei, né? Você pode depois ir pra tentar em outras empresas na mesma bolsa de valores. Agora a gente vai pra outra, né? Agora a gente vai pra bolsa da Suíça, SMI. Pra terminar esse vídeo. Tô falando aqui por coisas com relação ao franco suíço, que é uma moeda bem interessante do ponto de vista de Forex. E outras notícias com relação a eles. O BS Group é o mais forte, com certeza. Não gosto da Nestlé, então não vou falar sobre ela. A gente vai também pro CFR, mas primeiro pro BS, que é bem grande, né? BS Group. Então, vamos já direto pro dados com relação a ele. É sempre bom ver o histórico da empresa também, né? Vai querer investir numa empresa que você não faz práticas desinteressantes como uma wildcard da vida, né? Bom, market cap 93 bi, quase 1 trilhão. Então, já um pouco abaixo aí do que a gente viu no SoftBank. Faturamento 39 bi, líquido 3,8 bi. Esse net income que tô... Será que eu tô confundindo o termo inglês com português? Vou confirmar uma coisa. Não, é isso mesmo. O faturamento menos os juros, taxas, é o líquido. Só pra... É que eu tô confundindo income com revenue, mas é basicamente faturamento. Earnings per share. Dividendo 0,64, um pouquinho menor do que a gente viu anteriormente. Não tô mostrando o
Margem de lucro. É um super banco, tá? O BS é um banco grande do caramba. Entre outros dados ali. Questão do preço histórico. Nos últimos anos. Eu vou colocar aqui diário. E eu vou colocar máximo. Opa. Vamos ver, por exemplo, 2008, como foi esse banco. Dá pra ver, né? Teve stock split em 2006. E até no meio aqui do 2008. Dá pra ver que a queda foi monstruosa. E nunca se recuperou totalmente com relação anteriormente. A maioria dos bancos aconteceu isso, né? Principalmente dos maiores. Em 2008 teve uma crise muito forte nele. Ok. Retorno ao equity 5,3%, meio baixo com relação ao que a gente viu anteriormente. E agora a gente vai pro reporte financeiro deles, né? Então, Financial Report. Para 2024 já. Normalmente banco é bem focado nisso daí, né? Vamos aceitar esses cookies aqui. Já tem um videozinho dele. Good morning. Today we published our third quarter report, as well as in Switzerland, while maintaining our. Bom, ok. É um vídeo que provavelmente você teria que ver se analisar ele, mas eu vou direto pro reporte. Que é, no caso, por trimestre, né? Bom, vamos lá. Uma análise simples aqui pra gente acabar já esse vídeo. Return on Equity, mais ajustado para agora, né? 6,7%. O que eu acho que é aqui adicionado, né? Tá muito claro aqui. Porque esse é o final que importa. Aqui tá a data, ok. Aqui tá meio feio essa parte de cima. O pelo que aparece aqui é a data. 2023, 2023, 2024. É isso? Não. Bom, faturamento total 12 bi. Crédito com relação a débito, né? 121. Crescimento, retorno ao equity 6,7%. Aqui 52. Total. E aqui é anual, no caso, né? É anual. O custo por faturamento, 91,2. Taxa efetiva de impostos. Crescimento de lucro líquido, 3,362, né? Total de ativos. Outra coisa que é interessante aqui. Que essa tabela tá muito esquisita de analisar. Capitalização de mercado 106 bilhões. Vamos comparar 106 com o que tá aqui. Tá 93, então é um pouquinho mais do que eles pensavam, né? 106 tá aqui. Bilhões. Total de book share. Por isso que esses dados aqui não são tão confiáveis, né? Eles são aproximações recentes, mas o reporte mais recente é melhor. Mais afiado. A gente viu aqui em todos os que a gente analisou. Aqui vai falar sobre alguns desenvolvimentos deles e tal. Performance do grupo. Vai falar provavelmente dos passivos já. Vai falar sobre os resultados. Enfim. Eu quero ter informação básica deles. Pra não ficar vendo um monte de coisas. Aqui, ó. Na questão de investimento banco, de investment bank, né? Que é a de investimentos, né? Questão no setor global de mercados. 76 bilhões, né? 336? Não. Milhões, né? Cara, é sempre bom colocar aqui. Senão fica difícil de entender. Mas ok. Aqui de taxas de crédito, né? No Forex, em equity.
total de faturamento. Aqui no caso, só daquela parte do Investment Bank, né? Aqui no caso foi de 39 bi. No caso 2 bi. É uma parte específica dos produtos bancários deles, né? Aqui vai falar de total de faturamento. Nesse semestre, né? Porque eu acho que é por semestre, na verdade. Não é anual. A maior parte do que tá aqui, né? Tô falando por semestre. Enfim. É um banco muito grande. Aqui, ó. Aqui já é um pouco mais simples. Ativos, passivos e equity. Total de equity, 87 bilhões, né? Total de passivo e equity vai dar 1 trilhão. 623 bilhões, 940 milhões. Esse daqui. Os lucros retidos foram para 77 bilhões. Parece. Lembrando que eu tenho que sempre repor aqui. 39 bilhões. Tem como ser isso, então. Minha única confusão é com esse milhões e bilhões aqui, mas ok. Então, no caso total de passivos vai dar esse daqui. 1 trilhão 536 bilhões. Parece. Eu tô certo aqui na minha confusão com milhões e bilhões aqui. Parece que cada um é mais difícil de ver. Isso, né? Aqui dividendos que foram pagos. De coisas do tipo. Net cash flow. Vou olhar esse daqui. Quase 2 bilhões. E vários outros dados. Que obviamente são relevantes para alguém tentar entender se esse banco tem probabilidade de crescimento no futuro. Né? Enfim. É um banco enorme. Pode ter certeza. Aqui são questões off-balance, né? Fora aí do balanço que a gente viu anteriormente. Em relação a clientes privados, como por exemplo, financiamento em mercado imobiliário. Commodities, né? É um banco de investimentos, né? Então, eles investem em diversos tipos de assets internacionalmente, securities, tomam empréstimo para fazer isso, várias coisas desse tipo, né? Então, aqui com relação a hedge funds, é importante. Então, aqui em milhões, ok. Então, 36 milhões. Web. Ok. No caso, em hedge funds e diversos intermediários financeiros. Provavelmente é do mundo, né? Não na Suíça apenas. Bancos suíços são bem comuns pra todo tipo de transação, né? Até legais, né? Não tô falando que é esse daqui, né? Outros bancos do passado fizeram isso. Credit Suisse, por exemplo, né? Aqui questão de cartão de crédito. Alguns tipos de clientes. Total de empréstimos corporativos. 38 aqui. E outras questões também com relação a crédito. Continuados. Com clientes privados e outras coisas aqui. Bastante coisas. Tudo público, né? Pra qualquer um ver. Enfim. Várias questões aqui interessantes. Com relação a esse banco que é tão famoso. Bom, o BS, né? Tem mais aqui também. Mas eu creio que já é o suficiente. Tem aqui também sobre a história do banco. Vamos ver. E tem aqui. Ah, mas aí não consigo abrir um Excel aqui, não. Ok. Vamos pro último. Prometo que não vai ser uma instituição bancária dessa vez, porque é só banco. Tá muito só no setor, né? Vamos pra essa Holcim, 5 que eu não conheço também.
Então, no geral, a gente viu principalmente bancos aqui e no setor automobilístico. Esse daqui exatamente, eu acho que parece ser um banco, hein? CEO. Vamos ver do que é isso daqui, mas com relação aos gráficos, também super queda em 2008, né? Dá pra ver aqui. Provavelmente é banco. Vamos ver aqui. O mais importa é ver o que essa empresa faz. 2024, vou tentar ser mais rápido aqui pra não ficar só em vendo financial statements. Mas dá pra ver que é um reporte um pouquinho mais bonitinho. Gosto assim porque é fácil de ver as coisas. Ok, vendas líquidas 12,8 bilhões. EBITDA recorrente 2,2 bilhões. Margem do EBITDA, lembra que aqui no caso é EBIT. É sem depreciação e sem amortização. 17,2%. Redução de gás carbono por vendas. Inútil, né? Mas ok. Earnings per share 2,44. Vamos ver como tá aqui. O earnings per share deles tá de 5,35. Dividendo 2,80%. A margem. Essas margens de banco são bem altas, hein? 43%. Parece que isso daqui também é um banco. Aqui é a letra para acionistas. Dá pra ver que isso daqui já é bem feito, né? Eu prefiro assim também. Eu creio que tem que ter o executivo. Esse aqui é, por exemplo, poucas páginas. É só para as pessoas entenderem melhor, os acionistas entenderem melhor o que tá acontecendo. Agora, tem aqueles reportes mais detalhados como a gente viu no SoftBank. Que é bom. É esse separado e tem um assim, que é mais claro assim, você consegue ver as coisas rapidinho. Porque imagina pra um hedge fund ficar lendo 200 páginas por dia por cada empresa, meio bastante coisa, né? E obviamente eles querem investimento de heavy funds, porque é isso que move bastante dinheiro. Ó, bem bonito aqui, ó, prédiozinho. Dados principais, né? Cash flow de atividades operativas. Só que não auditado, parece. Em franco suíço. Então, tem que ter noção com relação ao dólar do franco suíço. O EBITDA deles vamos ver o faturamento só pra ter uma noção. Esse banco de 47 bilhões, faturamento é 26 bilhões, né? Então a gente tá falando de 3 bilhões aqui. Aqui em milhões. Então é 3 bilhões. 3 bilhões de EBITDA. Depois agora o EBIT recorrente é 2 bilhões. Com crescimentos aqui. De vendas não, né? Com relação a 2023. Teve menos vendas. Lembra que o EBIT e EBITDA normalmente a gente não considera tanto com a visão do Warren Buffett, pelo menos. Alguém pode considerar tal, mas não é tão importante. Earnings per share 2,44. Free cash flow 48 milhões e o débito financeiro 10 bilhões. Foi menos que as vendas, o que é bom. Com a margem 48% eu tava vendo ali. Okay. Vamos lá, Business Review. Eu vou falar aqui Norte América, Latin América, várias coisas aqui. Aqui tá falando das vendas na América do Norte, das vendas da América Latina. Então, vendeu mais na América do Norte. É uma empresa suíça. Na Europa, vendeu mais que na América do Norte, logicamente mais perto, né? Normal. E na Ásia, vendeu menos que o resto. Em questão de crescimento, tem a questão da paridade do franco suíço com o dólar, parece aqui, né? A moeda local. Se não me engano, o franco suíço, ele não tá... A Suíça não tá relacionada à União Europeia, se não me engano. Eles não estão associados ao euro, pelo que parece. Como os outros países. Se eu não me engano. Tentando lembrar de cabeça aqui. E no geral aqui, crescimento orgânico, crescimento com relação à moeda local.
crescimento orgânico com relação ao EBITDA e EBIT. Essas coisas não são tão importantes. O net sales, sim. Vendas líquidas. Rentabilidade é inútil. Eu vou pular. Ação climática é inútil. O cara segurando uma pá é tenso, né? Nada conta, né? A pessoa curte essas coisas. Aqui provavelmente a parte mais importante, né? Que eles vão falar sobre os dados financeiros. Eu vou tentar não me alongar aqui. Várias coisas que a gente já viu, né? Aqui foi o lucro bruto. Eu creio que é do ano. Não é de um sazonal, não. Lucro bruto de 5 bilhões não auditados. Lucro operacional 2 bilhões. Lucro líquido, porém antes dos impostos, deu 1,7 bilhões. É isso, cara, é tri. Que aqui tá. O líquido tá 3 bi. Deve ser isso aí. E aqui deu 1,2 bi. Só que eu acho que é H1. Eu acho que é numa. Primeiro semestre. Provavelmente. E porque no que eu for olhando aqui, vai corrigindo vocês mesmos. Tá acontecendo aqui, porque nem tudo eu tô vendo de uma vez aqui. É a primeira vez que eu vejo esse documento. Ok. Aqui também vai falar outras questões. Cash equivalents, que no caso do bancário eu creio que isso é importante. Okay. 3,4 bi. Curto prazo 36 milhões. Total de ativos atuais, né? 11 bilhões. Total de ativos contando com outras coisas. Até financiamentos, investimentos. Questões com relação a impostos e coisas do tipo, dá 53 bilhões. Os ativos são importantes da empresa, obviamente. Para a avaliação dela, né? Então, eu tenho uma empresa de vende hot dogs. Eu tenho um caminhãozinho muito equipado que vale. Vamos supor que vale 50 mil reais. Caminhão tryhard, ou até 2 caminhões, vamos supor. A soma de caminhões que tem de trucks com relação a hot dog que eu tenho na região. E são os ativos da minha empresa, né? Obviamente, isso é importante para avaliar quanto ela vale. Os ativos que ela tem são importantes. Obviamente, o que importa principalmente também são as vendas. Não adianta de repente você ter os ativos e não ter vendas. Então, tem que ser tudo, né? Não é só os seus assets em si. Reservas, 11 bilhões. Eu que entendi, isso aqui é um banco. E agora eu entendi se... Vamos ver aqui se eu... no mercado de construção. Entendi. É de manufatura. Vende materiais para construção, cimento e concreto. Tá. Não é um banco. Então tô confundindo aqui. Não é um banco, hein? É uma empresa bem grande, né? Pra fazer um negócio tão bem feito assim. E obviamente ter uma posição no mercado tão boa. Então, cash flow então não é importante nesse setor. Pegando as visões do Buffett ali anteriormente. Questões com relação à taxa de juros, da taxa de câmbio, né? Ela provavelmente está em diversos países. Enfim. Então, por exemplo, alguém não pode simplesmente vir aqui e ver esse gráfico e falar, eu nem sei que empresa é e vai investir, né? Tem que ter uma noção de do que ela faz. Eu, por exemplo, não tinha. Por isso que eu tava tão perdido aqui em relação a ela, né? Porque as ações dela são bem 88, 91. Tem como ter uma margem sim nela. A questão é os dividendos pagos também, né? Então, isso que o investidor de longo prazo quer, ele quer também dividendos, se possível, né? Provavelmente ele quer vender também as ações do futuro, não quer ter para sempre as ações ali. Depende.
Mas a questão é que sempre você pode reinvestir, né? De repente você compra num ponto, por exemplo, você compra de repente aqui e vende aqui, pega o lucro pra si e reinveste parte desse lucro, de repente. Não precisa deixar de reinvestir na empresa depois de vender, né? As ações. Cara, muito bom. Entendi agora que ela atua em vários países. Ela, aqui ó, em cementos e agregados aqui, ó. Que ela atua na é, América do Sul. América Latina, normalmente não fala América Latina. Provavelmente tem empresas ali, nesses países, né, na América Latina, não sei onde. Eu não conhecia essa empresa, né, então não sei exatamente que tipo de mercado, por exemplo, tem a ver. Empresas que estão usando os produtos vendidos por eles, por exemplo. Mas, no geral, é um mercado que depende também do mercado imobiliário, né? Então, acho que é por isso que, cara, agora eu sei porque eu confundi que era um banco, né? A crise imobiliária aqui, ó, já dá pra ver, ó, como eles têm mercados em todo o mundo, e principalmente nos Estados Unidos, né? A crise imobiliária que afetou isso daqui, né? Não é um banco, tá no setor imobiliário. Quando você tá no setor imobiliário, tem a questão de vendas, new home sales, né? Então, por exemplo, new home sales, acho que é over time. Vamos ver se eu acho assim. É isso que eu queria do Trading Economics, que é um site muito bom para esse tipo de coisa. Tem outras coisas aqui com relação a mercado que eles estão associados, que é housing. Ó, tudo isso aqui é importante, mas no caso aqui meu foco é no New Home Sales, né? Dá pra ver que em 2005 teve uma queda bem grande nos Estados Unidos. Teve um crescimento muito alto desde os anos 90. Bateu a crise de 2008, foi lá pra baixo. A crise só começou em 2008, né? Mas a queda começou antes. Você vê, por exemplo, Average House Prices em 2008 aqui, por exemplo. Não, aqui só cresceu, né? O preço das casas só cresce. Pode ter várias razões que nem tem a ver com expansão de crédito somente. Que eu não vou falar aqui, né? O índice de preços de casas também só cresce. Que é bom, esse mercado sempre cresce o preço. Tem que ter a demanda também. Vamos pegar aqui. Price to Rent Ratio, eu creio que isso daqui é importante. Que é a divisão de preço por aluguel, né? Isso dá pra ver que teve uma queda também em 2005. Nesse mercado. Que antecipou a crise de 2008 também. Que a crise de 2008 tem a ver com financiamentos imobiliários, né? Permissões de construção. Também decrescimento de 2005. Então, tudo isso, você pode ver outros, por exemplo, gastos em construção aqui. Dá pra ver aqui 2008. Então, dá pra ver aqui que teve uma queda bem alta. Se bem que tem queda, esse gráfico aqui é horrível. Creio que Total House Inventory. Esse do Case Shiller é do Robert Shiller, se não me engano. 2008. Aqui uma queda aqui com relação a um dos índices de preços de casas, né? Você vê a queda começando. Flutuações normais aqui comuns, que voltaram ao normal posteriormente em 2014, dá pra ver. Mas aqui, ó, dá pra ver que tem uma queda bem alta. Até a normalização. Começando em 2012. Vários pacotes aí que estão dos Estados Unidos em si com relação a isso. Mas dá pra ver que 2022 também teve uma queda, provavelmente com relação ao Covid. Talvez. Então, isso afeta esse mercado aqui, tá? Obviamente. Então, se alguém quer, por exemplo, fazer investimentos de sazonais, né? De 6 meses, um ano. Então já ter os retornos. Isso pode ser um gatilho pra
entrada e saída de time dessas ações dessa empresa, né? Pelo geral, cara, é muito bem feito isso daqui, cara. Eu gosto de ver esse tipo de reporte. Aquele da SoftBank é o mais difícil de entender, né? Porque é muita página e achei interessante. Bom, isso fecha essa parte por enquanto de índices e de ações específicas em certos índices. O próximo vídeo, para mudar um pouco, a gente vai pro TradingView, que é essa ferramenta aqui. Eu quero só mostrar como funciona e é um pouco de technical analysis, não de ficar vendo um gráficozinho, mas de quais ferramentas são usadas em technical analysis, que eu já vi sendo citados em livros bons no tema, e que eu acho que podem ser úteis para investimentos de curto prazo. Embora, como eu disse, o foco é entender a empresa, não somente escolher randomicamente, né? Então, até o próximo episódio.